Capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhámos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhámos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fialdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me o interpretasse. Então disse José a Faraó: O Senhor de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem.
Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafanate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por ela a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.